Olá, galerinha. Vamos para a nossa aula de hoje. E nosso tema será reformas religiosas. Ainda com várias influências do período renascentista, muita coisa vai modificando, principalmente a maneira de se comportar à luz da fé. E aí o que é interessante observarmos é que algumas pessoas vão começar a defender a sua ideia de fé, a sua ideia de crença, tá certo? Por isso que esse capítulo tem esta nominação, Reformas Religiosas, porque vai surgir novas formas de acreditar, novas crenças e também novas formas de interpretação da própria Bíblia. Isso, pessoal, por quê? Porque a Igreja Católica, por muito tempo, permaneceu-se no topo superior da sociedade e foi a grande dominadora dos pensamentos da época. Mas, no entanto, outras pessoas vão surgindo e vão defendendo sua maneira de pensar, de se relacionar com Deus. E aí nós temos na página 109, eu convido a vocês a fazerem a leitura do texto, certo? Tanto da página 109 até a página 114. E aí veja bem, iniciando primeiramente com o monge Lutero, né? Lutero, que foi um dos primeiros a defender uma nova forma de compreensão da Bíblia, uma nova forma de enxergar a fé, tá certo? Então, Martinho Lutero, ele foi da Universidade de Erfurt, na Alemanha, tá certo? E ele começou lá a questionar-se sobre o poder de Deus, sobre a questão de como a Igreja Católica difundia a fé em Deus, né? Era um homem religioso, ele adorava ler a Bíblia em latim, na época, claro, pois ele ainda não estava traduzida. E dessa forma foi que começou a ter as várias interpretações. Lutero só saía para visitar os pais. E aí, no regresso de uma dessas suas visitas, em 1505, foi quando ele começou a transformar a sua caminhada na religião. Ele começou a observar novas formas de se identificar pela fé. Desesperado, ele fez uma promessa a Santa Ana: ajudai-me, Santa Ana, a me livrar dessa tempestade, que juro entrar para a igreja como monge. A partir desse momento, Lutero escapou dessa tempestade tenebrosa que ele vivenciou, recolheu-se em um mosteiro, passando a viver exclusivamente da religião. E aí sua grande preocupação no início, logo quando ele entrou, era justamente como chegar à própria salvação. Então ele dedicou-se muito aos estudos da teologia e em 1507 ordenou-se como padre, além de já ser monge. Aí nós temos uma representação de quem seria Martinho Lutero. E aí veja bem, a partir desse momento, Lutero ele passou a difundir esses questionamentos. Na Europa do século XVI, homens e mulheres eles temiam muito a morte física, porque se pregava a ideia espiritual de céu e de inferno, a condenação da alma para aqueles que faziam algumas ações ou tinha ideias contrárias a que a Igreja Católica difundia na Idade Média. E a partir de então, muitas pessoas passaram a ter medo de Deus, não a temer pela obediência, mas a ter medo, né, de não ter sua alma salva. Então, para escapar do inferno, não bastava só ter um bom comportamento. A Igreja Católica, na época, difundia a ideia que era preciso praticar algumas ações, como a confissão dos pecados, né, diante do padre. Era preciso também fazer doações à Igreja Católica, aonde essa doação foi chamada de dízimo, que significa dar 10% de tudo que você ganhava no mês ou no ano. E o medo de ir para o inferno fazia com que muitas pessoas tentassem seguir. No entanto, nessa época, muita gente não tinha condições. E aí as pessoas eram induzidas à ideia de procurar uma forma de ter que pagar o dízimo a qualquer custo para poder ter a salvação, né? A salvação da alma. E aí a Igreja Católica criou durante a Idade Média a ideia de inferno provisório, ou também conhecido como purgatório, que era onde um lugar que as almas iam
para se purificar, para depois tentar ir ao paraíso, certo? Então a Igreja Católica passou a cobrar por essa questão, pelos remédios que eram feitos, pela salvação da alma, pelas orações que deveriam ser feitas para a salvação dessa alma. Enquanto isso, em Roma, os cardeais da igreja viviam em meio à riqueza, à luxúria, à custa da miséria de tantos outros fiéis. A igreja enriquecia cada vez mais. Os nobres se aliavam à igreja para se manter também nessa luxúria e nesse poder. Ao exemplo, a Capela Sistina em Roma, pintada pelo grande artista Michelangelo, mostra bem qual era a preocupação do alto clero católico. Quer investir nas artes, construir monumentos, celebrar a grandiosidade da igreja. E aí veja bem, o comportamento de muitos sacerdotes do baixo clero começou a ameaçar a esse poderio todo, certo? A pessoa que se ordenava padre na Igreja Católica, ele tinha que fazer um voto do celibato, que era não casar. Por que dessa época, no final da Idade Média, começou-se a ter essa questão do celibato, do não casamento do padre? Porque alguns padres antigamente podiam casar. No entanto, quando eles chegavam a falecer, a riqueza que ele tinha conseguido, todos os bens, ficava para a esposa e para os filhos, e não ficava para a igreja. Diante disso, o Concílio de Trento começou a questionar essa questão sacerdotal do padre casar, e aí criou-se a ideia de celibato, que é justamente a proibição do padre em relação ao casamento. A partir de então, o padre já não poderia mais casar, que era para quando houvesse o acúmulo de bens e de riquezas por ele, não mais passar a ficar para os filhos ou esposa, caso ele viesse a ter. Ficava agora para a igreja. Então, desde então, foi instituído o celibato. E aí, veja bem, a Igreja Católica estava diante do impasse. Ou deixava que os padres se casassem, abolindo o celibato, ou mantinham o celibato. Porém, uma coisa nem outra. Os seguidores de Nicolau continuaram a desmoralizar a igreja. Nicolau foi um dos monges que começou a levantar essa bandeira do padre poder sim constituir família. No entanto, muitos sacerdotes não seguiam as regras. Alguns chegavam ao ponto de vender objetos sagrados, as chamadas relíquias, como uma forma de indulgência também, que nós depois vamos já ver o que é essa questão das indulgências, Chamavam esse comportamento de simonia. Era o pecado da simonia, que era justamente enquanto fazia negócios com objetos religiosos. A igreja pouco fazia para impedir a prática da simonia, mas, no entanto, passou a explorar a boa-fé da população, ganhando mais dinheiro em cima dessa busca pela salvação eterna da alma. E aí, essa salvação eterna também passou a ser chamada de indulgência. O que era a indulgência? Era justamente a venda da salvação, certo? Era um documento oficial, aonde nesse documento o padre certificava o perdão dos pecados. Então eram poucas pessoas que tinham direito à indulgência plenária, à compra, porque quase nem todos tinham condição. Então não se tratava mais só da venda de falsas relíquias, não se tratava mais da prática só de simonia. Agora tinha também a venda de indulgências. Os cristãos faziam fila para comprar essas indulgências, que eram convencidos para ter a salvação eterna da alma. Aí nós temos embaixo uma representação do que os padres na época do baixo clero vendiam a ideia de inferno, que era para as pessoas temerem e tentarem de a todo custo comprar essa salvação. E aí veja bem, pessoal, em 1517, o Papa Leão X ordenou uma grande venda de indulgências para financiar a reforma da Basílica de São Pedro, que era a sede da igreja em Roma, Então, naquele ano, um frade chamado João Tetzel apareceu na cidade alemã de Wittenberg para vender indulgências em nome do Papa. E aí Lutero, que morava lá desde 1508, onde ensinava teologia na universidade, perdeu a paciência e começou a redigir um texto com 95 artigos, conhecido como as teses de Lutero, aonde nessas teses que Lutero redigiu, ele passava a criticar
todas essas ações que a Igreja Católica estava fazendo, todo esse comércio, a prática da simonia, que era a venda de relíquias da Igreja Católica, a prática da venda de indulgências, também ele passou a criticar e a mostrar que o Deus que existia na Bíblia passou a interpretar os evangelhos de uma outra forma, como a Igreja Católica antes interpretava. Ele passou a mostrar que para Deus não existia essa prática capitalista de vendas, né? Lutero não queria romper com a igreja, apenas queria reformá-la. Por isso que vai ser chamado de reformas, né, da igreja. Aproximar mais as pessoas a Cristo, a Deus, que era facilitar o acesso à religião evangélica, que era crença no evangelho. Foi daí que nasceu, a partir de Lutero, que nasceu a ideia de evangélico, que era justamente as pessoas que creem no evangelho, que interpretam a palavra de Deus à sua maneira. E aí a Igreja Católica reagiu, exigindo que Lutero se desculpasse pelo que estava sendo feito, mas ele confirmou tudo o que tinha redigido e saiu até pregando nas portas da Igreja Católica as suas 95 teses. Então, começou-se uma turbulência entre a Igreja Católica, entre Martinho Lutero e sua defesa, e em 1521 o Papa publicou uma bula declarando a excomunhão de Lutero, expulsando ele da religião católica, e iniciou uma perseguição a todos aqueles que seguissem as ideias de Lutero ou que fossem contrárias aos evangelhos pregados pela Igreja Católica. A partir de então, entre 1517 até 1521, Lutero amadureceu mais ainda as suas ideias e construiu uma nova doutrina, a luterana, né? A Igreja Luterana, aonde pregava a salvação da alma de cada cristão, que ia depender da sua fé, da sua crença em Deus, desde que fosse uma fé sincera, dedicada à palavra do Evangelho, por isso que vai nascer o termo evangélico. Todo bom cristão pode ser pastor do seu rebanho, onde vai nascer a denominação de pastor, né, que a maioria das igrejas evangélicas tem essa denominação, veio também da ideia de Martinho Lutero, tá certo? Desde que se dedique ao estudo do evangelho, ninguém precisa fazer voto de castidade e pobreza para pregar o evangelho. Bastava ser conhecedor da Bíblia e poder ser um pregador da palavra. A verdade cristã se encontra na Bíblia e somente nela. Não era preciso, ele era contra toda aquela venda de salvação, como era pregado antes, né? Ele também era contra a adoração de imagens. Então, os homens eram falhos, porque eram humanos, mas estavam sujeitos a perdão. Bastava se dedicar à leitura do Evangelho, certo? Lutero traduziu a Bíblia, porque antes ela só existia em latim. Então, Lutero traduziu a Bíblia para a língua alemã e em 1522 saiu estimulando a tradução para outras línguas também, uma forma de difundir melhor a palavra de Deus, né? A divulgação das ideias de Lutero seria impossível, na realidade, sem a invenção do topógrafo. Foi um dos inventos que realmente saiu muito interessante para difundir a ideia de religião pregada por Martinho Lutero, tá certo? Então, pessoal, agora eu convido a vocês a dar uma leitura nesse tema, fazer uma leitura da página 109 a 114 e depois responder a atividade, copiando as perguntas e as respostas logo em seguida, tá certo? Boa aula e qualquer dúvida, nos procure.